No calor das ruas de Recife, entre buzinas e sorrisos apressados, uma jovem de 23 anos vendia flores no sinal. Seu nome era Lívia, menos linda, simples e com um brilho nos olhos que contrastava com a dureza da vida. Cada flor que ela entregava carregava mais do que perfume, levava esperança. Um dia, um milionário arrogante parou o carro diante dela, sem imaginar que aquele encontro mudaria tudo. Entre mundos tão diferentes, nasceu uma história de amor, fé e transformação, menos a prova de que a verdadeira riqueza está no coração. Já deixa o teu comentário, Sergipe, inscreva em nosso canal. E agora vamos para essa história emocionante. Sol nascia preguiçoso sobre o Recife, pintando o céu com tons de laranja e dourado, enquanto o som distante das ondas se misturava ao barulho da cidade acordando. Era mais um dia comum para a maioria das pessoas, mas não para ali. Uma jovem de 23 anos que carregava no peito a fé de quem não tem quase nada, mas acredita que pode ter tudo, de vestidos simples e cabelos preços de forma descuidada. Ela equilibrava nas mãos um pequeno cesto de flores, rosas vermelhas e girassóis, o sustento de sua casa e da pequena irmã, que esperava por ela todos os dias com o sorriso mais puro do mundo. Lívia caminhava descalça pelas ruas ainda úmidas do bairro de Boa Viagem, onde o luxo das avenidas contrastava com a simplicidade de sua aparência. Cada farol era uma chance, cada vidro fechado, uma dor disfarçada. E mesmo quando o cansaço tentava vencê-la, ela sorria menos um. Sorriso que parecia iluminar até os corações mais fechados. Flores, moço, são baratinhas. Trazem sorte para quem leva com amor, dizia, com a voz doce e esperançosa. Na maioria das vezes, o que recebia era o silêncio. Vidros fechados, olhares desviados. Pressa demais para perceber a pureza em frente ao carro. Mas ela seguia, firme, porque sua fé era maior que o desprezo do mundo. Foi nesse mesmo semáforo, no cruzamento da Avenida Domingos Ferreira, que Eduardo Vasconcelos, um homem de 48 anos, milionário e dono de uma das maiores construtoras do Nordeste, parou seu carro importado pela primeira vez diante dela. Terno impecável, relógio suíço, semblante sério. Tudo nele gritava poder e distância. Mas naquele instante, algo o desarmou. O olhar dela. Lívia se aproximou do carro com o mesmo sorriso de sempre, sem imaginar que aquele seria o começo de uma história que mudaria a vida dos dois para sempre. Bom dia, senhor. Uma flor para alegrar o seu dia, disse, estendendo uma rosa vermelha. Mesmo sem ter recebido sinal algum dele, Eduardo olhou rapidamente, sem responder. Estava ao telefone, discutindo com alguém sobre prazos, contratos, milhões. O contraste era quase poético. Ela, oferecendo beleza e simplicidade. Ele, preso ao peso da própria riqueza. Mas antes de o sinal abrir, por impulso, ele abaixou o vidro e pegou a flor. Não disse nada. Apenas entregou uma nota de R$ 50 e acelerou, deixando Lívia parada com a flor na mão e os olhos marejados. Pela primeira vez em muito tempo, alguém havia olhado para ela sem piedade e pagado não pela flor, mas talvez por algo que ele nem sabia que buscava. Um gesto de humanidade. Nos dias seguintes, Eduardo voltou àquele mesmo caminho. Poderia ter escolhido qualquer rota, mas algo o levava até lá. Ele dizia a si mesmo que era coincidência, mas no fundo sabia que não era. Toda vez que o semáforo fechava, lá estava ela, menos sorrindo, oferecendo flores e esperança. Lívia, por sua vez, passou a reconhecer aquele carro preto de longe. O coração acelerava um pouco mais quando via o vidro se abaixar. Às vezes ele comprava uma flor, outras apenas olhava, mas aquele olhar dizia tanto, como se fosse o diálogo silencioso de duas almas que o destino decidiu cruzar em mundos completamente diferentes. Certa manhã, chovia, e diferente dos outros dias, Eduardo não apareceu. Lívia, encharcada, continuava ali, protegendo suas flores com um pedaço de plástico e o coração com fé. Uma senhora que passava perguntou: "Menina, vai pra casa? Tu vai pegar um resfriado?" E Lívia respondeu, com um sorriso triste: "Se eu for pra casa, o pão de amanhã não vem." A chuva aumentou. Os carros diminuíram, mas ela ficou. E foi exatamente nesse dia, quando ela estava prestes a ir embora, que o carro preto parou novamente. Eduardo saiu, segurando um guarda-chuva. Nunca tinha feito aquilo antes. Ela se assustou. "Você tá maluca? Vai ficar doente nesse temporal", disse ele, com a voz firme, mas o olhar preocupado. "Eu só tô fazendo o que preciso fazer, moço. Deus cuida de mim", respondeu ela, simples e serena. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando aquela jovem de olhos castanhos profundos, molhada da cabeça aos pés,
mas ainda com um brilho no olhar que nem a chuva apagava. Foi a primeira vez que ele sorriu de verdade em muito tempo. Venha comigo. Tem uma padaria ali na esquina. Eu pago um café para você se aquecer. Não precisa, moço. Eu não gosto de incomodar ninguém. Você não tá incomodando. Considere um agradecimento por aquela flor do outro dia. Liv hesitou, mas foi. Entraram na padaria e o contraste chamou atenção. Ele, o homem elegante, e ela, simples e encharcada, segurando seu cesto de flores. As pessoas olhavam, cochichavam, mas Eduardo não ligava. Pela primeira vez, sentia que estava no lugar certo. Como é seu nome? Perguntou ele, enquanto pedia 2 cafés e 2 pães com manteiga. Lívia, bonito. E você sempre trabalha nesse ponto desde os 16. É o que eu sei fazer. Eu e minha irmãzinha vendemos flores para viver. Eduardo ficou em silêncio. Havia algo na maneira como ela falava que mexia com ele. Uma pureza que ele não via há anos. Um tipo de força que não vinha do dinheiro, mas da fé. Você tem alguém que te ajude? Perguntou ele. Tenho Deus. E ele nunca falha. Essas palavras ficaram ecoando na mente de Eduardo durante dias. Tenho Deus. E ele nunca falha. Ele, que tinha tudo que o dinheiro podia comprar, nunca tinha sentido a segurança que aquela frase trazia. Nas semanas seguintes, o laço entre eles foi crescendo, ainda que silenciosamente. Eduardo parava com mais frequência. Às vezes comprava todas as flores, às vezes só para perguntar se estava tudo bem. Até que um dia ele decidiu descer do carro e acompanhar lá por algumas horas. Lívia o olhou surpresa. Moço, o senhor vai andar comigo. Mas por quê? Porque eu quero entender o que faz alguém acordar cedo todo dia e sorrir, mesmo com tanto peso no mundo. E ele entendeu. Viu as mãos dela machucadas, as pernas cansadas, mas o sorriso intacto. Viu como ela tratava cada pessoa com respeito, mesmo as que a ignoravam. E sentiu vergonha, menos vergonha de ter passado tanto tempo vivendo cercado de luxo, mas vazio por dentro. Naquele dia, ao voltar para casa, Eduardo olhou para a cobertura luxuosa em que vivia, e pela primeira vez, sentiu que aquele lugar era frio. O silêncio o incomodava. A solidão era barulhenta. E foi ali que percebeu. A maior pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de propósito. A partir daquele encontro, a vida dos dois começaria a mudar, de forma lenta, mas poderosa. Ele passou a ajudá-la sem que ela soubesse, pagando discretamente pela escola da irmã, mandando alimentos anônimos para o endereço simples onde viviam. Mas a cada gesto, sentia mais vontade de vê-la, de ouvi-la, de entender por que aquela moça humilde o fazia se sentir tão vil. Até o dia em que um acidente quase pôs tudo a perder. Naquela manhã, o céu de Recife amanheceu cinzento prenúncio de algo diferente. O vento batia forte, e os coqueiros se curvavam como se tentassem avisar que algo estava prestes a mudar. Lívia, como sempre, acordou cedo, prendeu o cabelo e arrumou as flores com cuidado no cesto de palha. A irmãzinha, Clara, de apenas 8 anos, ainda dormia. Antes do ser, Lívia se ajoelhou diante da pequena imagem de Nossa Senhora e fez sua oração. Cuida da gente, meu Deus. E abençoa o moço do carro preto. Tambam, ele parece triste, mesmo tendo tudo. No mesmo horário, Eduardo Vasconcelos observava a chuva fina batendo na janela de seu escritório, no alto do edifício da construtora. O telefone tocava sem parar. Contratos, reuniões, decisões, mas ele não ouvia nada além do som distante da lembrança de uma voz doce dizendo: tenho Deus, e ele nunca falha. Aquilo o perseguia e o acalmava ao mesmo tempo. Decidiu que naquele dia, iria até o semáforo de novo. Não sabia explicar por quê. Sabia que precisava. Quando chegou, o trânsito estava intenso e o semáforo demorava a abrir. Eduardo olhou ao redor, procurando por ela, mas não a viu. Um aperto tomou seu peito. E então, de repente, lá estava ela menos do outro lado da avenida, atravessando com o cesto na mão, distraída, tentando alcançar o canteiro. Um caminhão freou bruscamente. O som do pneu raspando no asfalto ecoou. Um grito, um corpo caindo. O mundo parou. Eduardo saiu do carro sem pensar. Deixou a porta aberta, corou e-mail aos carros e se ajoelhou ao lado dela. Lívia estava consciente, mas o rosto pálido e o olhar assustado. O sangue escorria discretamente do braço. Ele segurou a mão dela. E pela primeira vez, as palavras escaparam dele com desespero. Não fala nada, por favor. A ambulância já vem. Ela tentou sorrir, fraca. Tá tudo bem, moço. Não foi nada. Eu sempre caio, mas levanto. Eduardo sentiu o nó na garganta. Você não vai levantar sozinha dessa vez. Eu prometo. A ambulância chegou rápido. Ele foi junto.
ignorando os olhares e as tentativas do motorista em fazê-lo ficar. No hospital, acompanhou tudo, pagou o melhor atendimento, e quando a enfermeira perguntou se era parente, respondeu sem pensar: sou família. Lívia teve apenas ferimentos leves, mas a cena mexeu profundamente com ele. Enquanto esperava do lado de fora, observou as pessoas simples na sala de espera, menos mães com filhos doentes, velhos cansados, jovens desesperados, e percebeu que nunca tinha estado tão perto da realidade que sempre fingira não existir. Quando ela acordou, ele estava ali, sentado, exausto, com o mesmo terno de horas atrás, mas com um olhar que carregava preocupação verdadeira. Por que você arrisca tanto, Lívia? Perguntou ele, com voz baixa. Porque a vida não espera, moço. Se eu parar, a fome não para. Sei you desister. Quem é que vai cuidar da Clara? Eduardo segurou as lágrimas. Havia algo naquela menina que ele nunca tinha encontrado em ninguém, menos nem nos negócios, nem na festas, nem nas relações passageiras. Havia uma força que o fazia querer ser alguém melhor. Nos dias seguintes, ele a ajudou a se recuperar. Pagou o hospital, levou remédios, comprou alimentos, mas sempre de forma discreta, respeitosa. Não queria que ela o visse como um homem de posses, mas como alguém que se importava. Até que um dia, ela o convidou para conhecer a casa onde morava. Um pequeno quarto nos fundos de uma pensão simples em Afogados. As paredes eram descascadas, mas cheias de vida. Flores nas latas, desenhos da irmã colados com fita, o cheiro de café e esperança no ar. É humilde, mas é o que a gente tem. E eu gosto daqui porque a gente ri muito, sabe? A gente agradece até o vento que entra pela janela. Eduardo sorriu, mas por dentro sentia o coração se apertar. Vocês vivem assim há muito tempo? Desde sempre. Mamãe se foi cedo. E o pai? Bom, o pai a gente nem lembra direito. Mas Deus nunca deixou faltar o que é preciso. Ele olhou para Clara, a menininha de olhos brilhantes, que o abraçou sem medo e perguntou: você é o moço das flores? Sou sim, mocinha. Minha irmã fala que o senhor é gente boa. Quer um bolo de milho que a gente fez? A simplicidade do gesto o desmontou. Naquela noite, ao voltar para casa, Eduardo olhou para seu apartamento luxuoso e silencioso e sentiu que algo faltava. O eco do risadas, o cheiro de bolo, o calor humano. Tudo aquilo estava distante do mundo em que ele vivia. No dia seguinte, ele voltou. E depois, de novo, passou a fazer parte da rotina delas. Ajudava Clara com a escola, levava flores novas para o cesto de Lívia, e cada vez mais se via preso a algo que nunca tinha sentido: pertencimento. Mas o destino, caprichoso como sempre, resolveu testar os dois. Certa tarde, enquanto caminhavam pela praia de Boa Viagem, Lívia parou de repente. Moço, posso te perguntar uma coisa? Claro, por que o senhor ajuda a gente? Tanta gente me vira o rosto. E o senhor vem todo dia. Eduardo respirou fundo, porque quando eu olho para você, eu lembro do que é ser humano. E porque você me faz querer ser alguém que eu ainda não sou. Ela desviou o olhar, tímida, mas os olhos marejaram. O senhor não precisa ser mais nada. Já é bom assim. O vento soprou, levantando o cabelo dela, e o silêncio que veio depois foi mais intenso do que qualquer palavra. Apertou-lhe. O sentimento entre eles cresceu sem que percebesse. Não era uma paixão impulsiva, mas algo sereno, profundo, nascido da admiração e do respeito. Ele a via como uma luz que guiava seus dias sombrios. Ela o via como um anjo improvável, que Deus mandou para provar que a bondade ainda existia. Mas nem todos viam assim. Quando a notícia de que Eduardo andava acompanhado de uma vendedora de flores começou a circular entre seus sócios e amigos, o preconceito apareceu. Eduardo, você tá perdendo a cabeça, disse um deles. Vai jogar sua imagem fora por causa de uma qualquer de rua? Ele ficou em silêncio por um instante. Depois respondeu com firmeza. Ela tem mais dignidade que todos nós juntos. Mas as pressões cresceram. Os rumores se espalharam. Lívia percebeu o peso que aquilo trazia para ele. E um dia, decidiu se afastar. Moço, o senhor me ajudou mais do que imagina. Mas a sua vida é grande demais para mim. Eu não quero ser motivo de vergonha. Eduardo tentou argumentar, mas ela foi firme. Deixa eu seguir o meu caminho. Se for para ser, Deus vai dar um jeito de juntar de novo. Ela foi embora, e ele ficou parado na chuva, como naquela primeira vez, sentindo o mesmo vazio, mas agora multiplicado pela dor da ausência dela. Dias se passaram, semáforos vazios, silêncio. Ele passou a andar por Recife como um homem que perdeu algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Até o dia em que recebeu uma carta, escrita à mão, com a caligrafia simples, que ele reconheceu de longe. Moço,
Agradeço por tudo que fez. A Clara tá bem? Tá estudando? Eu consegui um trabalho na floricultura da dona Zefa. Tô feliz, mas sinto saudade. Deus sabe o que faz. E se um dia o Senhor quiser flores de verdade, daquelas que duram no coração, vem me encontrar. Com carinho, Liv. Naquele instante, Eduardo soube que não podia deixar o destino decidir. Pegou o carro e dirigiu sem pensar cruzando avenidas, sentindo o coração acelerar a cada quilômetro. Quando chegou, ela estava lá, arrumando flores, o mesmo sorriso no rosto, o mesmo brilho nos olhos. Ele se aproximou devagar e disse: "Não sei viver sem as flores do seu coração." Lívia olhou para ele, emocionada. "Então fica, mas fica para sempre." Ele a abraçou, e naquele abraço, o mundo inteiro pareceu parar. Não havia mais milionário e vendedor. Havia apenas duas almas que se encontraram onde o amor é mais puro, no coração da humildade. O sol voltou a brilhar sobre Recife naquele dia. E quem passava pelo sinal talvez nem imaginasse que naquele mesmo cruzamento onde um dia uma moça vendia flores para sobreviver, agora nascia uma nova vida, cheia de fé, amor e esperança. E no final, Eduardo dizia a todos que o perguntavam como um homem tão rico foi se apaixonar por alguém tão simples. Foi simples. Ela me ensinou o que é riqueza de verdade. Os dias que seguiram o reencontro de Eduardo e Lívia pareciam um sonho calmo. Ele passou a visitar a floricultura todos os dias, não como cliente, mas como quem precisava estar perto de quem devolveu cor à própria vida. Os dois caminhavam juntos à beira do rio Capibaribe, compartilhavam tapiocas nas calçadas do Recife antigo e riam de coisas simples. Eduardo nunca tinha provado uma vida tão real. Pela primeira vez, sentia que respirava de verdade. Mas o mundo dele, o mundo dos ricos, das aparências e do poder, não ia aceitar essa história facilmente. Naquela manhã de sexta-feira, uma manchete dominou os jornais de economia e fofoca da capital. Empresário bilionário é visto aos beijos com vendedora de flores em praça pública. A foto, tirada de longe, mostrava o abraço sincero deles, mas para a elite, foi um escândalo. Em poucas horas, o nome de Eduardo Vasconcelos estava em todos os grupos de investidores, em reuniões de sócios, em comentários venenosos nas redes sociais. Seu pai, Álvaro, ligou furioso. "Eduardo, o que é isso que estou vendo? Você enlouqueceu? Uma moça de rua vai destruir a imagem da família?" "Pai, o senhor não entende. Ela é diferente? Diferente? Ela é pobre? Isso basta. Pobre não entra em casa de Vasconcelos." Eduardo desligou o telefone sem respirar. Sentiu raiva, tristeza e culpa misturados. Por um instante pensou se realmente conseguiria enfrentar o preconceito de todos. Enquanto isso, Lívia também sentia o peso da exposição. Na floricultura, clientes cochichavam. As vizinhas começaram a comentar: "Olha lá, a moça que fisgou o ricaço. Aposto que ele logo enjoa." Essas histórias nunca terminam bem. Ela fingia não ouvir, mas à noite, sozinha, as palavras ecoavam como flechas. "E se eles tiverem razão? E, se ela se cansar de mim?" Mas Eduardo foi firme. No dia seguinte, estacionou o carro em frente à floricultura, desceu sob os olhares de todos e entrou. Levava nas mãos um pequeno buquê de lírios brancos. "Para você e para todo mundo ver que é aqui que meu coração mora." Lívia sorriu, emocionada, e o abraçou. Os olhares se transformaram em silêncio. O gesto dele falava mais alto que qualquer manchete. Nos meses seguintes, o amor deles cresceu entre desafios e superações. Eduardo começou a se afastar das reuniões frias da empresa, deixando os sócios cuidarem dos números, enquanto ele se dedicava a projetos sociais em comunidades do Recife. Inspirado por Lívia, criou um fundo para ajudar mulheres em situação de vulnerabilidade a abrirem pequenos negócios. Chamou o projeto de Florescer. "Eu quero que cada mulher que luta nas ruas saiba que pode florescer também. Como você floresceu na minha vida", disse ele, segurando as mãos dela diante das câmeras no dia do lançamento. Mas nem tudo era tranquilidade. Os sócios viram isso como fraqueza. "Ele está desviando o foco da empresa para brincar de organização não governamental", reclamou um deles. "Esse romance vai nos afundar." Eduardo sabia que estava perdendo o controle dos negócios, mas não se importava. Pela primeira vez, vivia com propósito. Porém, um golpe estava sendo armado nas sombras. Os próprios sócios tramavam para tirolô da presidência. Enquanto isso, Lívia percebeu o cansaço dele. "Moço, você anda diferente. Tá tudo bem?" Pouco de trabalho, mas não estava. No fundo, ele temia perder tudo. E se isso acontecesse, será que ela continuaria ao lado dele? Um dia,
A resposta veio de forma inesperada. Naquela tarde chuvosa, Eduardo recebeu a notificação oficial. Havia sido afastado da empresa por decisões imprudentes e exposição pública inadequada. Os jornais estampavam: bilionário destituído após envolvimento polêmico. Ele ficou em silêncio, sentado na poltrona, olhando o vazio. Anos de esforço, de dedicação, agora se reduziam a uma frase cruel. À noite, foi até a casa de Liv. Bateu a porta, molhado, com o olhar cansado. Perdi tudo. Ela o fitou com ternura. Tudo. Você ainda tem o que mais importa. O quê? A mim. E a você mesmo. Ela o fez entrar para ir para o café. Secou o cabelo dele com uma toalha e, entre risadas e lágrimas, disse: Deus tirou o que era peso para te ensinar o que é leve. A riqueza agora é outra, moço. Aquelas palavras o curaram mais do que qualquer conselho de luxo. Nos meses seguintes, Eduardo se reergueu do zero. Vendeu carros. Deixou o apartamento e foi morar com Lívia e Clara, numa casa simples, mas cheia de amor. Juntos, começaram a expandir o projeto Florescer, ensinando mulheres a plantar, vender e prosperar com dignidade. A história deles se espalhou pela cidade. Jornais que antes zombavam agora elogiavam. De bilionário arrogante a homem transformado pelo amor. Mas o momento mais emocionante ainda estava por vir. Um ano depois, no mesmo cruzamento onde tudo começou, Eduardo preparou uma surpresa. O semáforo ficou vermelho e, de repente, dezenas de mulheres, ex-alunas do projeto Florescer, menos apareceram com flores nas mãos. No meio delas, Lívia surgiu, emocionada. Eduardo se ajoelhou diante de todos e disse: Aqui foi onde eu te vi pela primeira vez, onde entendi que o amor nasce na humildade. E é aqui que quero pedir para te ter para sempre. Ela chorava, rindo ao mesmo tempo. Sim, moço, sim, para tudo. As pessoas ao redor. O trânsito parou. E o amor dele se tornou símbolo de algo maior. Que a beleza da vida está nas coisas simples. E que a humildade é a maior das riquezas. Naquela noite, sob o céu estrelado de Recife, Eduardo olhou para Lívia e disse: Sabe o que eu aprendi? O quê? Que o amor verdadeiro não é aquele que a gente compra. É aquele que a gente conquista com o coração. E ela respondeu sorrindo: E o coração não tem preço, moço. O vento soprou, leve, trazendo o perfume das flores que agora cobriam a cidade inteira, menos flores que contavam a história de dois mundos que se tornaram um só. E assim, terminou a história que começou em um simples sinal de trânsito. Uma história que provou que a humildade vence o orgulho e o amor vence qualquer barreira. O casamento de Eduardo e Lívia aconteceu de um jeito que ninguém esperava. Não foi em um salão de luxo, nem cercado por champanhes e colunas de mármore. Foi no pátio da antiga floricultura onde tudo começou. As mesas eram simples, cobertas por toalhas de renda feitas à mão pelas mulheres do projeto Florescer. E o perfume das flores substituía o aroma artificial dos perfumes caros que um dia dominaram a vida de Eduardo. Lívia vestia um vestido leve, costurado por uma amiga do bairro. Eduardo usava um terno simples, que parecia se encaixar melhor nele do que qualquer roupa de grife. Entre os convidados, rostos felizes e verdadeiros menos criança, mulheres que haviam superado a pobreza, vizinhos que acreditaram na história deles. Quando o padre perguntou se ele aceitava aquela mulher como companheira de vida, Eduardo respondeu com lágrimas: Eu aceitei desde o dia em que ela me olhou pela primeira vez, lá no sinal. E quando chegou a vez dela, Lívia respirou fundo e disse: Eu também aceitei desde o dia em que ele parou o carro e não me viu como uma vendedora, mas como uma pessoa. O público aplaudiu de pé. A cena parecia saída de um filme, mas era apenas a vida menos simples, real e bonita. Depois do casamento, a vida seguiu, sem pressa. Eles compraram um pequeno terreno na beira do rio e transformaram-no em um espaço comunitário, com um jardim imenso cheio de flores plantadas por mulheres que, assim como Lívia, aprenderam que a beleza nasce da luta. Eduardo trabalhou ali todos os dias de calça jeans e camiseta, suando as mãos na terra. Os jornais, que antes o criticavam, agora o chamavam de o bilionário que desistiu do ouro para cultivar amor. Ele dava entrevistas, mas sempre desviava os holofotes. Eu não sou o herói dessa história. O herói é quem acredita no bem mesmo quando o mundo é cruel. Lívia sorria sempre que ouvia isso. Ela sabia que por trás daquele homem transformado, ainda existia o garoto rico que um dia viveu cercado por paredes de mármore meno. Mas agora, aquelas paredes haviam desabado, e no lugar delas, florescia o coração de alguém livre. Certo dia, um evento inesperado aconteceu. Eduardo recebeu uma carta formal convidando-o
para uma reunião de reconciliação com seus antigos sócios, agora em crise. O império que ele deixara vinha ruindo, lucros despencando, imagem manchada e a confiança do público destruída. O convite dizia: precisamos de você. O grupo Vasconcelos não sobrevive sem o seu nome. Ele mostrou a carta a Lívia, que apenas perguntou: e você vai? Não sei, se for, vá com um coração. Não para provar que é melhor, mas para mostrar que aprendeu o que é certo. Dias depois, Eduardo entrou na antiga sede da empresa pela primeira vez. Em anos, os corredores pareciam frios, como se cada parede ainda respirasse arrogância e orgulho. Ao chegar à sala de reuniões, todos os olhos se voltaram para ele. Os sócios, homens que um dia o traíram menos, estavam lá, abatidos. O presidente interino foi o primeiro a falar: Eduardo, precisamos que você volte. A empresa está à beira da falência. Ele permaneceu em silêncio por um momento, olhou ao redor e disse com voz serena: eu volto, mas com uma condição. Todos se inclinaram, ansiosos. Metade dos lucros anuais será destinada a projetos sociais, começando pelo Florescer. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Um dos sócios exclamou: você enlouqueceu, isso vai nos arruinar de vez. Eduardo sorriu: não, meus amigos, foi a ganância que arruinou vocês. Agora é hora de reparar. Diante da firmeza dele, nenhum ousou se opor. No fim da reunião, Eduardo saiu sem olhar para trás, sentindo que o ciclo havia se fechado. De volta ao jardim, encontrou Lívia sentada na grama, ajudando uma garotinha a plantar margaridas. Ele se aproximou e ficou observando por um instante. Sabe, moça, acho que finalmente entendi o que é riqueza. Ela levantou o olhar, com aquele sorriso calmo. E o que é? Riqueza é poder olhar alguém e sentir paz. É ter um motivo para levantar todo dia. Ela enxugou as mãos na roupa e respondeu: então, você é o homem mais rico que eu conheço. O tempo passou, e o projeto Florescer se espalhou por todo o Nordeste. Mulheres simples transformaram ruas em jardins, vidas em histórias de superação. Mas o momento mais tocante da vida deles viria em um dia comum. Eduardo e Lívia estavam caminhando pela cidade quando uma senhora de idade avançada se aproximou, segurando um buquê de flores simples. Essas flores são para vocês. Eu consegui abrir minha lojinha por causa do Florescer. Vocês me ensinaram que ainda dava tempo de sonhar. Lívia segurou o buquê, emocionada, e Eduardo, com os olhos marejados, respondeu: foi você quem ensinou pra gente o que é fé. Naquela noite, ao voltar para casa, ele olhou para a cidade iluminada e pensou em tudo que havia mudado. Do bilionário arrogante, que via as pessoas como números, agora só restava lembrança. O homem que olhava pela janela era outro, humano, simples e cheio de gratidão. Sentou-se ao lado de Lívia e disse: você percebeu? O amor é como flor. Quanto mais a gente divide, mais ele floresce. Ela se encostou nele e respondeu: e se um dia o vento levar nossas flores, a gente planta de novo. O silêncio que veio depois foi doce e profundo. Era o silêncio de quem entendeu a vida. E assim, sob o céu do Recife, com o perfume das flores espalhando esperança pelas ruas, a história de um amor improvável terminou com a maior das lições. A verdadeira riqueza não mora no bolso, mora no coração. Eduardo e Lívia se tornaram símbolo de fé, simplicidade e recomeço. Suas vidas mostraram que ninguém é pequeno demais para mudar o mundo, e que até o amor nascido no trânsito pode florescer e transformar vidas. Deixe seu comentário, se inscreva no canal e curta esse vídeo para espalhar mais histórias de amor e superação. E você? Se um dia encontrar alguém vendendo flores no caminho, lembre-se, talvez seja Deus te oferecendo um novo.